o que acontece? O que a gente tem visto até agora? A gente tem visto sobre o romantismo a primeira fase. Como eu falei para vocês, o romantismo ele começou na Europa, ele começou com Goethe, né? E a gente vai ver que Goethe, que é um alemão, ele começa a surgir aqui no Brasil, ele começa a ter influência aqui no Brasil a partir da segunda geração. Então, esse peguinho é comum nas provas, né? É comum que tente confundir, né? Até uma pessoa me perguntou um dia: ah, professora, mas o romantismo, a característica do romantismo não é essa? E eu respondi para ele: olha, você tem que tomar cuidado com qual fase do romantismo a gente está conversando. Se a gente está conversando sobre a primeira fase, realmente o romantismo é pautado no nacionalismo. Mas se a gente está falando sobre o romantismo da segunda fase, aí eu não posso mais falar de nacionalismo. Gente, se vocês ouvirem obras aí, a obra aqui do lado, tá? Ignorem. Enfim, quando eu falo na segunda fase do romantismo, eu não posso falar mais de nacionalismo. Agora eu falo sobre o pessimismo, né? Sobre um tom mais depressivo. E aí, quando eu falo da terceira fase, eu já estou falando de uma literatura mais engajada, né? Uma literatura que se preocupa com o social. Então, tomem bastante cuidado com isso nas provas. As provas vão tentar confundir vocês sobre o romantismo, tentando dar para o romantismo brasileiro uma característica geral que não existe. Eu não posso falar, todo o romantismo foi pautado por isso. Não, cada fase teve sua própria característica. E aí, hoje, a gente vai falar sobre a segunda fase. Lembrando que a primeira fase teve como principal assim pauta o nacionalismo, né, trazer para o Brasil uma característica própria. Então a gente não vai mais, entre aspas, né, procurar características da Europa ou trazer as características da Europa para o Brasil. O que a gente vai fazer é procurar um herói nacional, é procurar o que tem de mais bonito no Brasil. E aí, quais foram as coisas selecionadas? O herói é o índio, né? Um índio extremamente caricato, né? Não é o índio que a gente conhece, era um índio europeu, um índio que falava difícil, um índio que vestia roupas chiques, um índio que, enfim, era um índio super europeu, né? Com as características europeias e o nacionalismo baseado na natureza. Então a gente exalta a natureza porque é a natureza que o Brasil tem de melhor, ok? E aí agora a gente parte para a segunda fase do romantismo. Eu vou apresentar aqui para vocês os slides e aí vocês me falam se está aparecendo. Apareceu, né? Eu espero. E aí, olha só. Então a gente vai trabalhar essa segunda fase do romantismo. Qual é o contexto? A segunda fase do romantismo, a gente sempre vai lembrar de Byron. Quem foi Byron? Quem foi Goethe, né? Goethe, eu já conversei um pouco com vocês sobre o livro dele, sobre os sofrimentos do jovem Werther, a gente até fez uma atividade sobre ele. E aí, eles foram os principais autores da segunda geração do romantismo. Lembrando que essa divisão é feita no romantismo brasileiro, tá? Então, no romantismo brasileiro, teve essa diferenciação. Na Europa, já foi mais puxado para esse romantismo, né? Para essa exaltação dos sentimentos, desde o início. E aí é por isso que a gente fala que Goethe e Byron foram os escritores que mais produziram e que tiveram, né, mais influência aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, Goethe foi um autor extremamente pessimista. As pessoas liam seu livro e logo depois muitas se mataram, né? Porque a história falava sobre isso, falava sobre esse amor que não era correspondido, né? E aí acaba que o personagem principal interrompe a sua vida e muitos seguiram esses passos. O que acontece no Brasil é que esse pessimismo também tem muita influência, né? As pessoas que leram esses livros também tiveram muita influência desses livros, e aí começaram a escrever sobre eles. A segunda geração romântica, ela é denominada ultra-romântica ou byroniana. Como eu falei, byroniana, nós temos esse escritor Byron, que foi extremamente pessimista, né? Foi um autor em e aí por isso que tem esses nomes. Então, gravem isso. Ultra-romântica ou byroniana, né? E aí, o que a gente tem nessas obras? É um tom pessimista, é um tom depressivo, né? São pessoas, então, assim, extremamente tristes, angustiadas, depressivas, ansiosas. E aí, tudo isso é passado para a obra.
o exagero sentimental, macabro, né, o delírio, tudo isso tem ali nos livros ultrarromânticos. O contexto histórico, o que acontece? Essa fase do romantismo, ela aconteceu exatamente no momento em que a burguesia está entrando em ascensão. Então, a aristocracia antigamente, né, mandava, o rei, o clero, eles mandavam em tudo, em toda a sociedade, e a partir desse momento, com o capitalismo, quem passa a exercer o papel principal na sociedade é a burguesia. Aqui nesse período, ela está começando a crescer, né? A burguesia está começando a ser uma classe dominante. E aí, esses textos românticos, eles agradaram bastante quem? A burguesia. E se a gente for parar para pensar, é exatamente quem tinha que agradar mesmo, né? Porque se a gente for parar para pensar, o romantismo tinha que ter alguma classe que ia financiar, assim como as outras classes tiveram. E não tem como eu criar uma literatura em que a classe dominante não goste. Por quê? Porque naquela época, se a classe dominante não gostava, a literatura não era financiada e não ia para frente. E aí, aqui eu coloquei aqui, né, sobre o exagero sentimental, sobre o egocentrismo, sobre a idealização da mulher, que aparece nessa segunda geração romântica, principalmente na juventude, né, dessa geração. E agradou bastante quem? A burguesia, que financiou essa literatura. E aí as características, o egocentrismo. Então, um enfoque no sujeito. Aqui eu não estou me importando com a sociedade, né? Eu não estou me importando se eu vivo numa sociedade escravocrata ou não. Eu não estou me importando se eu vivo numa sociedade desigual ou não, né? Se as pessoas ganham a mesma coisa, eu não me importo. Esse não é o foco dessa literatura, né? Então, assim, as pessoas não se importam, os autores, né, com o que está acontecendo no mundo. O que é importante para eles é o sentimento, o eu, né? Então, o que eu sinto, né? O meu pessimismo, a minha ansiedade, a minha angústia, e tudo isso aparece na literatura. O sentimentalismo exagerado também, que é essa idealização, né? A idealização leva ao exagero, porque não vai existir alguém tão perfeito ou alguém tão sem defeitos quanto um sentimento idealizado. E aí, nesse sentimento idealizado, a gente tem o exagero. Então, a idealização amorosa e a projeção de uma mulher perfeita são comuns nessas obras. A gente já começava a ver essa idealização da mulher na primeira fase. E aí, nessa fase, é ainda maior essa idealização. Sempre vai ter uma pessoa, uma mulher, em que é alvo daquele amor, mas que não pode ser correspondido. E aí o que leva ao sujeito a sofrer, né, o eu lírico a sofrer muito. Um tom depressivo, que é inclusive chamado mal daquele século, né? E aí era clara a depressão, né, o tom depressivo, a tristeza que eles sentiam. E aí eles colocavam isso naquelas obras, né? Então a gente não vai ver um tom otimista, né? Não é um tom de evolução, de progresso, muito pelo contrário, né? É um tom de essa vida não serve para nada, né? Por que eu estou aqui? Quem sou eu nesse mundo se eu não posso ter o amor correspondido? Inclusive, a gente vai ver que muitos desses autores morrem aos 27 anos, alguns até de tuberculose, né? Eles não viveram muito, e aí esse pessimismo também fala muito sobre isso, né? Teve um autor que foi muito doente a sua vida toda, e aí os médicos, né, davam muito pouco tempo de vida para ele, porque as doenças naquela época não tinham remédios, né, e não eram tratadas como são tratadas hoje, e aí ele viveu a vida toda achando que ia morrer no dia seguinte. Então, assim, isso a gente vê na obra, né, isso fica claro na obra, na linguagem que o autor usa, né. Também a fuga da realidade, como está escrito aqui, né? Diante de um presente desastroso, marcado pela solidão e pela desilusão amorosa, os personagens da segunda geração romântica apresentavam discursos que exaltavam o desejo de fugir da realidade. E aí, esse desejo de fugir podia ser de várias maneiras, né? A morte, também uma vida boêmia, desregrada, fugindo para a infância, né? Então, assim, tentando sair daquele cenário em que eles viviam. Isso de várias formas. É como eu falei para vocês, ou relembrando a infância, de que a infância realmente é um período feliz e hoje não é,
Na verdade, o período não que o autor está vivendo, que o personagem está vivendo, era melhor. Seja pela morte também, né? Muitos viam a morte como uma saída, e a exaltação para uma vida boêmia, né? Uma vida, então, de bebedeira, uma vida com muitas relações. E o gosto também pelo grotesco e pelo macabro. Eu não sei quem já assistiu, se vocês puderem assistir, é uma animação muito boa, que é a Família Addams. E aí eles falam exatamente sobre isso, né? Tem lá a menininha que é bem gótica, assim, né? Bem pessimista, bem o que é ruim para ela é bom, né? Eles têm essa inversão de valores, então, assim, nossa, está grotesco para eles, está maravilhoso. E é exatamente isso que acontece aqui no romantismo na segunda fase, né? Eles têm esse gosto pelo macabro, pelo noturno, pelo escuro, né? Pelo depressivo e a ironia romântica, que é um comportamento dos autores dessa segunda geração, que é um alto grau de criticidade, né? Então, eles são extremamente críticos com relação a essas próprias produções. Então, assim, para os autores, as obras que eles faziam não eram boas, né? Porque eles tinham uma criticidade muito alta e nada estava bom, nada estava perfeito, com a vida deles, né? Assim como a vida deles, nada estava bom, então as suas obras também não poderiam estar. E por fim, a gente vai aprender nas outras aulas, né, nas próximas aulas, que os dois principais autores foram Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Ok, gente? Qual é a diferença entre a primeira e a segunda fase? O Henrique perguntou. Na primeira fase, Henrique, o foco é o nacionalismo, né? Então, o foco é ser rebelde com o que a gente já vinha produzindo. Então, se antes, na primeira fase do romantismo, o foco era mostrar que o Brasil tinha, né, suas coisas boas, tinham suas próprias marcas, né, que o Brasil podia mostrar para o mundo o que realmente eles tinham de bom, isso não acontece na segunda fase. Na segunda fase, eles estão um pouco preocupados se o país é nacionalista, se a gente é nacionalista ou não, se o Brasil tem uma coisa de bom ou não. Para eles, na verdade, tudo é ruim, né? Tudo é pessimismo, então tudo é péssimo. E é completamente diferente se a gente for parar para pensar, né? O único ponto de contato que tem é a idealização da mulher. Que a mulher é aquela donzela que tem um amor, e esse amor não pode ser correspondido por alguma situação da vida, né? Como no Sofrimento do Jovem Werther, né? Lá da segunda geração. Esse amor não pode ser correspondido, porque a mulher tá noiva. Então, sim, bem bad, né? Então, assim, é bem pessimista, a segunda geração é bem pessimista, é uma geração bem crítica, bem triste, né? Então, assim, bem com foco na depressão mesmo. São livros pesados, inclusive. Vai ter muita coisa sobre a morte, porque para eles a melhor saída ou era a morte, ou era uma vida com bebedeira, era fingir que, né, você não estava naquela situação que você estava, que o autor estava. E como eu falei, gente, como muitos eram pessoas doentes, então eles não viam alguma coisa boa, né? Eles não sabiam quanto tempo eles iam viver, porque a medicina não era tão avançada quanto é hoje, então eles não tinham muita perspectiva. E aí muitos deles escreviam com esse pessimismo exatamente por conta disso. Já a primeira geração, o foco era completamente outro, né? O foco era o nacionalismo, então a gente tem que mostrar que o Brasil tem coisas boas, que o Brasil tem o próprio herói, que a gente não precisa imitar a Europa, né? Então o índio vai ser nosso herói e a gente vai pegar só o que tem de bom no Brasil e mostrar para os outros e exaltar, por exemplo, a natureza, que é uma coisa que o Brasil tem de muito bonito, então a gente vai mostrar, a gente vai descrever, né? Nas obras românticas da primeira fase, a gente vai ver que tem umas descrições bem minuciosas da natureza, como a natureza era, como o cenário era. Na segunda fase romântica, pouco me importa o cenário, né? O que importa é o meu sentimento, é como eu estou me sentindo, é a minha tristeza, é a minha agonia, é a minha dor, né? É a mulher que eu estou idealizando e que eu não posso ser correspondido, é a morte, né? Que é o que para onde eu quero ir, ou é para minha infância, ou a minha vida com bebedeiras, enfim. Então, essa é a principal diferença. E a terceira a gente vai ver nas outras aulas, né? Ok, gente? Alguma dúvida? É isso que a gente tem para falar sobre a segunda geração por enquanto.